Esperando para gravar. Gravando. Tá. Posso começar? Pode começar. Então, vou... Perguntas, coloquem no chat, tá? Temos aqui uma sessão de perguntas e respostas, tá? E coloquem lá, porque só vai valer as que vocês colocarem no local correto do chat. Manda ver, Marcelo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E obrigado pela presença de todos. Eu vou começar primeiro com uma indagação aqui, um questionamento. Acredito que a maioria aqui deve se não for desenvolvedor, mas está envolvido na área de desenvolvimento. Então, acho que isso serve para todos aqui. Acredito que a grande maioria, se não todos, já passou por algum problema durante um desenvolvimento. Aquele problema que te deixa ansioso, te deixa dormindo mal, às vezes até te dá uma dor de cabeça. Isso já aconteceu bastante comigo e tem algumas ferramentas que podem te ajudar a talvez não solucionar o problema, mas entender um pouco melhor esses problemas. E é isso que eu quero mostrar, como que a gente pode resolver isso no Muley, né? no Endpoint Platform e no Endpoint Studio. Então, eu vou falar do troubleshooting, que seria esse diagnóstico, essa investigação desses problemas. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Marcel Marques Garcês. Eu estou trabalhando como desenvolvedor Muley na Cognizant desde julho de 2019, mas eu trabalho na empresa desde outubro de 2017. Demorei um tempinho para passar para a área de Muley. O Daniel Merilli, que está aqui com a gente, ele foi um grande incentivador na minha carreira, me ajudou muito, foi o meu maior mentor. Então, é uma pessoa que sou muito grato ao Daniel Merilli. Minha formação é em jogos digitais pela Faculdade Impacta. Não tem muito a ver, mas é uma paixão que eu tenho, o desenvolvimento de jogos. E isso acabou me ajudando a alavancar minha carreira, né? O conhecimento prévio com desenvolvimento me ajudou bastante. Bom, então, vamos lá. A agenda de hoje, do que eu vou falar? Primeiro, para que serve o troubleshooting? Né? Quando que eu vou usar ele? Em seguida, eu vou entrar no Endpoint Studio, vou ajudar a identificar erros utilizando o debugger, a janela Variables e Watches, como utilizar essa janela, e como validar expressões DataWeave. Eu posso, de vez em quando, aportuguesar um pouco essas expressões DataWeave, para melhor compreensão. Né? E configuração de Wired Logging também no Endpoint Studio. Depois eu retorno nesse assunto mais para frente, no Endpoint Platform, que seria o próximo tema. Vou falar sobre como configurar e utilizar a aba Insight, como configurar e utilizar a aba Logging, e retorno para o HTTP Wired Logging. Então, vamos lá. Para que serve o troubleshooting? O troubleshooting ajuda a gente a identificar algum problema, algum erro e os sintomas desse erro, né? O mais importante de tudo é o que aconteceu na aplicação. Por que aquilo aconteceu e em que momento aquilo aconteceu, né? Quando aconteceu. E aí, você identificando esse problema, você facilita você a eliminar a causa daquele problema, né? Daquele erro. E depois que você consegue eliminar essa causa, você consegue olhar novamente nesses logs para ver se a sua aplicação voltou ao estado original, né? Se ela está funcional novamente. E fazendo isso tudo, você também pode te ajudar a prevenir erros futuros. Então, se você passar por todas essas etapas, provavelmente você vai ter um aprendizado e aí numa próxima ocorrência desse erro, você já vai estar prevenido, né? Já vai saber o que fazer. Bom, vamos começar aqui então pelo Endpoint Studio. Alguém aqui não conhece o Endpoint Studio? Espero que a grande maioria conheça, mas qualquer dúvida podem me interromper, fazer pergunta a qualquer momento. Aqui temos a janela do Endpoint Studio já no modo debug. Para quem não conhece, essa perspectiva aqui quando eu vou fazer um debug. Esses 3 botões aqui em cima, eu troco a perspectiva. Então, eu selecionei a perspectiva
de modo debug, ele vai aparecer automaticamente, por padrão, essa janela de Muley Debugger aqui no topo, né? E essa caixinha aqui normalmente vai aparecer os dados que vão ser... que te interessem na hora, né? Os dados que você vai estar analisando. Com a aplicação aberta, você vai clicar num espaço vazio e Debug Project, e na frente aqui tem o nome do projeto. Então, ele vai começar a buildar esse projeto e vai entrar no modo debug. A partir daí... tem outras formas também de você fazer isso. Por exemplo, aqui em cima, esse botãozinho que tem um inseto aqui, né? Por isso o nome debug. Através do menu aqui em cima também, run. Então, tem várias formas de você rodar o modo debug aqui. Para rodar esse modo debug, eu fiz uma chamada teste utilizando o Postman. Se alguém não conhece, o Postman ele faz chamadas REST. No caso aqui, eu estou fazendo uma chamada REST, utilizando o método put. Como minha aplicação está esperando somente método post ou get, então essa aplicação vai ter um erro. É um erro proposital, que é para poder eu mostrar para vocês o que acontece quando eu envio esse método não esperado pela aplicação. Aqui, voltando para a tela do Endpoint Studio, eu vou clicar nesses botões para avançar aqui. Os dois botões que eu mais utilizo, né, é para avançar o step aqui. Ele vai para o próximo componente, né, do flow. Ou esse botão aqui de resumir, né, que ele vai até o final. Existem outros botões aqui, cada botão tem a sua função, mas os dois que eu mais utilizo no meu dia a dia são esses dois. Então, eu avancei aqui até ele chegar nesse componente aqui, on error propagate. Esse componente ele faz parte do API Kit. Espero não estar falando termos muito avançados, mas qualquer dúvida, só mandar no chat. Esse componente faz parte do API Kit e nele, por padrão, vem um transform. Vem esse transform message aqui. Dentro dele tem uma mensagem padrão também. No caso aqui, ele retornou essa mensagem de método não permitido, né? Por que esse método não foi permitido? Porque tem mais detalhes aqui, né? O put. Porque ele é um put e está esperando get ou post. Bom, aqui eu fiz uma segunda chamada, né? Eu fiz um outro teste. No caso aqui, essa aplicação ela não está no Endpoint Studio, ela já está no Platform, mas a mensagem de retorno é bem parecida, né? Eu mandei um payload em que esse ID de fabricante aqui ele está como string, ele tem aspas duplas em volta. Então, esse caractere aqui ele está sendo esperado como um inteiro e ele está sendo enviado como uma string. Então, essa request ela não está bem feita, né? Então, por isso a mensagem de retorno aqui é um bad request. O status code desse erro é o 400, como pode ser visto aqui. Se tiver um pouco, deixa eu dar um zoom aqui. Bad request 400. Aqui, dá para ver um pouco melhor o número com aspas aqui. Eu posso personalizar, eu posso alterar as respostas desse componente. No caso aqui, eu estou utilizando o listener do API Kit. Eu posso utilizar outros componentes também para fazer essa personalização, né? Mas no exemplo aqui, eu estou usando o listener do API Kit. Dentro dele, nas configurações dele, eu vou nessa aba Responses, e aí eu posso alterar esses campos aqui. No caso aqui, essa parte de cima quando aquela transação ela deu sucesso, né? Então, eu tenho aqui um reason phrase, eu tenho aqui um status code, header, se necessário, e o que vai retornar no corpo dessa mensagem. Aqui, no caso, tá, por padrão, os dois vão como payload, né? O próprio payload. Aqui, eu fiz uma alteração e pedi para ele as coisas a mais, né? Um detalhamento a mais. Por exemplo, eu pedi para ele dar uma descrição do erro
acessando esse objeto aqui, error.description, que ele dá a descrição. Embaixo, uma descrição um pouco mais detalhada, né? Então, error.detailDescription, o tipo do erro, com error.errorType, e o payload também. Às vezes eu preciso ver o que foi no payload, se aquele payload foi de forma correta mesmo. De repente eu enviei um payload de forma enganada e para eu rever esse payload eu coloco aqui também. Eu posso personalizar também essa reason phrase. Eu coloquei aqui, fiz uma gracinha aqui, deu ruim, e uma identificação de onde que é, né? Foi no listener do API Kit, para eu saber onde que esse erro ocorreu. Para personalizar também, a forma que eu uso para modificar o status code desse retorno, eu posso entrar no XML daquele error handler, posso clicar com o botão direito, por exemplo, e ir até o XML dele, ou nessa aba aqui embaixo, Configuration XML. No caso aqui do API Kit, né, que foi esse específico de bad request, como mostra nessa tela aqui, só que está mais para baixo, né? Então, eu estou configurando esse de bad request. Aqui eu vou alterar o valor dessa variável HTTP status para um valor que se adeque melhor à minha necessidade. Por exemplo, aqui eu coloquei um 485. Bom, aqui o resultado de tudo que ele foi retornado para o Postman. Aquele status code que eu personalizei, aquela reason phrase também, a descrição. Opa, o print ficou com essa caixinha aqui, mas está exatamente igual à frase de baixo. Por que deu esse erro? Porque foi enviado, era esperado um número e o que foi achado? Uma string. Por isso que deu o erro. O tipo também, com algumas outras informações dentro dela, como o identificador, de onde vem o objeto error, vem do tipo de identificador N, né, que ele pega. Eu não vou entrar em tanto detalhe assim. E o payload em si, que é o payload que eu tinha modificado, aquele transform, eu coloquei essa frase aqui para ficar dessa forma. Calor seco. Vamos lá. Eu posso fazer isso, essa personalização num componente ou dentro do transform mesmo, que é enviado, que é padrão do API Kit, né? Eu entrei nesse transform, troquei essa mensagem padrão de método não permitido por as mesmas descrições que tinham no listener, né? A descrição detalhada, o tipo, payload e uma mensagem personalizada. Ele vai retornar da mesma forma, só que para esse teste eu retornei o listener do API Kit para o padrão, que senão ele ia fazer duas vezes, né? Ele ia mostrar essas mensagens personalizadas do listener e em seguida do payload, do transform aqui. Então, para evitar ficar muito comprido aqui, eu coloquei em apenas um. E agora, um pouco mais de detalhes sobre a janela Variables e Watches e como validar expressões DataWeave. Bom, aqui, essa janela Variables and Watches, ela vai mostrar algumas informações quando eu estiver fazendo o debug, por exemplo, o nome do componente. Perdão. Dá um zoom aí. Melhorou? Aí, perfeito. Certo. Beleza. O nome do componente que está sendo analisado no momento, como flow reference aqui. Ignore esses dois por enquanto, que é o que eu vou falar em seguida. Attributes. Ele mostra também o correlation ID. O payload, né? Ele dá, no caso, o payload aqui está selecionado, ele dá um pouco mais de detalhes aqui nessa janela à direita. Um root ID e as variáveis
que estão sendo utilizadas. E aí, o que eu posso fazer para ajudar nessa investigação? Eu posso experimentar, eu posso avaliar expressões. Por exemplo, eu peguei aqui o payload, o meu payload veio dentro dos resultados e o nome do fabricante. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso clicar no botão Evaluate, ele vai mostrar o valor dessa expressão aqui embaixo. Isso eu posso fazer enquanto o programa está rodando. Então, isso é muito prático, né? Isso é bem interessante para quando você quer ver algo assim na hora. Ou você pode, o botão Add to Watch. No caso aqui, ele vai adicionar para a janela aqui em cima e ele vai ficar aqui enquanto você não mandar apagar ele. Então, toda vez que você rodar o programa, ele vai deixar essa expressão aqui já pronta para mostrar o valor dela. Deixa eu mostrar aqui o próximo. Então, tem uma pergunta aqui do Bruno Salles sobre essa tela aí. Pode falar. O que significa o Correlation ID? Desculpa? O que significa Correlation ID? Correlation ID, no caso, é um UUID gerado pelo Muley ou recebido pelo Muley, porque ele pode vir do sistema que está acessando o Muley, para você conseguir fazer a correlação de eventos dentro do Muley. Então, todos os eventos que tem aquele mesmo ID dentro do log, você consegue saber que aquele é o mesmo evento. Então, é um ID para identificar mesmo, para ele fazer uma correlação entre eventos. Fui claro? Acredito que sim. Só extrapolando um pouquinho, o Bruno respondeu que sim. Extrapolando um pouquinho essa questão do Correlation ID, ela é usada também num tópico que foi abordado essa semana no WhatsApp, que é de agregação, né? Quando você pega um grupo Sim. e fala assim, olha, esse grupo foi iniciado com esse evento aqui, que tem um Correlation ID, e aí você vai dividir esse grupo em vários elementos diferentes, você vai reagrupar todos os resultados desse processamento de várias mensagens no mesmo Correlation ID original. É para isso que serve o Correlation ID. Sim. Obrigado pelo complemento. O Correlation ID no log também, né? Da aplicação, né? Desculpa, não escutei. Deve ter uma tela também que você mostra o Correlation ID no log da aplicação. Acredito que sim. Eu não vou lembrar todos os slides, tem bastante, mas acredito que tem assim. Tá. Se não tiver, peço desculpa antecipadamente. Esse caso aqui, eu utilizei numa aplicação real, que eu estava trabalhando no momento, né? Que é o caso aqui essa expressão que foi colocada aqui. Esse P indica que ele vai analisar um arquivo de properties, né? Ele vai ver essas propriedades aqui dentro do arquivo de properties. O security seria relacionado à criptografia, que é essa criptografia que foi utilizada aqui, né? Os dados estão tudo embaralhados, né, com a criptografia. E quais são os dados que eu quero? No caso aqui, https.port, que são esses dados aqui dentro do dev properties aqui, né? Esses dados que estão aqui, eu até pulei umas linhas aqui, porque tem dados sensíveis, né, dados do cliente, então até dei um espaçamento aqui para não ficar mostrando. Como eu tinha falado, né, Evaluate, ele vai mostrar o valor avaliado nessa expressão aqui, que no caso é 8082, ele estava utilizando a porta 8082, e a mesma coisa aqui foi adicionada aqui no watch. Então, eu esqueci de apagar, então ele vai ficar aqui até eu remover ele aqui do watch, né? Então, toda vez que eu rodar a aplicação, ele vai mostrar novamente a porta 8082 ali em cima. Deixa eu tirar o zoom. Ainda no Endpoint Studio, agora eu vou falar um pouquinho sobre
HTTP Wire Logging. O nome parece ser bem diferente, mas vou explicar um pouco o que é o HTTP Wire Logging. Ele seria uma forma de você logar tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é transitado por um componente HTTP, seja ele um listener, seja ele um request. Então, como é que eu configuro isso dentro do Endpoint Studio? Eu vou aqui dentro da minha pasta Source Main Resources, dentro do Package Explorer, vou abrir esse arquivo log4j2, né, esse XML. Dentro dele já vai ter essa linha aqui comentada. Eu copiei a linha embaixo e tirei o comentário para vocês perceberem a diferença. Deixa eu dar um zoom novamente aqui. Seria essa linha de cima. Eu removi o comentário, né? Exclamação, os traços aqui no final. Ele vai ficar dessa forma aqui. O que é essa frase aqui toda você encontra na documentação de Wire Logging. É bem fácil de achar no Google. Então, mas caso precise também eu posso passar. E o level das informações, no caso que vai ser debug. E o que ele faz? Ele joga aqui essas informações que foram transitadas pelo componente. No caso aqui, o status code, com um teste daquele bad request ainda, né? No caso aqui, a porta, aliás, o status code, 485, o reason phrase aparece aqui novamente, e aqui as descrições também que eu tinha pedido nos slides anteriores. Então, basicamente, ele mostrou um pouco mais de dados do que seria o padrão, né? Se ele não tivesse ativo aqui. Um pouco mais de informações. Mais para frente tem um pouco mais de detalhes também. Deixa eu te interromper de novo. Tem uma outra pergunta da Alessandro Maeda, que fala assim: sim. Na API LED, em todas as camadas é criada um Correlation ID? Ou um único é trafegado entre as camadas? Ou é criado um em toda a camada e, por final, ele agrupa em um evento único todos os IDs? Então, no caso, eu sempre utilizo um Correlation ID para trafegar entre as camadas, justamente para você identificar o evento, né? Em que camada que aquele evento está no momento. Se ele está na camada de process, na camada de system e por aí vai, na camada de experience. Então, eu utilizo aquele mesmo correlation ID para identificar em que momento, em que camada que aquele evento aconteceu o problema. E isso não é automático. Tá? Isso não é automático, né? Isso tem que ser parametrizado dentro da chamada, né, para que você reaproveite uma chamada, por exemplo, a Experience está recebendo uma chamada. Ela veio sem Correlation ID. O Mule vai criar um Correlation ID para esse evento. Então, vai ser atribuído, a primeira coisa que vai acontecer depois do HTTP Listener lá, que teve a chamada da API, vai criar já um Correlation ID. Esse Correlation ID você pode buscar nos atributos, né, colocar numa variável e fazer uso dessa variável para fazer a chamada da API nas camadas de processo e de processo usando o mesmo mecanismo para a camada de sistema, e dessa forma, usando um mesmo Correlation ID, né, por exemplo, foi reportado o erro, né, a camada de sistema reportou um erro, e aí foi subindo, né, essa mensagem, foi propagando para cima, até chegar na experience e o cliente recebeu. Na resposta do JSON, o número do Correlation ID. Quando ele pega o Correlation ID e coloca em cada uma das aplicações, em cada uma das camadas, ele pode ver o mesmo Correlation ID. Perfeito. Obrigado mais uma vez pelo esclarecimento também. Bom, agora eu vou passar para o Endpoint Platform. Vou falar sobre como configurar e utilizar a aba Insight.
Dentro do endpoint platform, sim. Antes de passar, que aí eu acho que ainda tem a ver com o tema Endpoint Studio, que na verdade serviria para qualquer um, mas... Opa, peraí. É possível configurar o Log4j para enviar os logs da aplicação para uma aplicação externa? Exemplo, Splunk Logging? Se sim, é possível manter o log exibindo em mais de um lugar ao mesmo tempo? Pergunta do Augusto Silva. No caso do Splunk, uma aplicação externa, né, como o EKL, um Splunk. Uhum. Foi isso que... Isso. Sim, é possível mandar enviar para uma aplicação externa. Ao mesmo tempo, eu não sei dizer. Eu posso pesquisar sobre isso, mas acredito que sim. Não, Consegue sim. confirmar, Mili? Não, que dá para mandar Tá. para o Splunk, sim. E, inclusive, é o tema da próxima apresentação. Mas se é possível manter o log exibindo em mais de um lugar ao mesmo tempo? Não. Essa informação... Você manda para o Splunk, você desliga, pelo menos essa é a última informação que eu tenho, tá? Você desliga da plataforma Endpoint. Agora, se eu não me engano, você poderia mandar para mais de uma aplicação externa ao mesmo tempo. E aí, mas aí já foge... Essa era a dúvida que eu tinha. De qualquer forma, foge da pergunta aqui, né? Tem mais outras duas aqui. Deixa eu ver aqui. O Wellington de Paula pergunta: para evitar alto volume de log no endpoint, é necessário remover o while logging do fonte ou ele assume só no que está no endpoint? Vamos deixar essa pergunta para daqui a pouquinho, quando falar do while logging no endpoint. Daniel Ferreira Gavão, é sugestão, tá? Daniel Ferreira Galvão Lima pergunta: qual a melhor forma para debugar conectividade dentro de um conector de request? Saída do Mule, chegada no destino, tempo de resposta do destino, por exemplo. O request, eu acho que você está falando do próprio HTTP request, né, Daniel? Então, sim, eu acho que o while logging está dentro dessa... Isso, ele confirmou que é isso mesmo. O while logging está dentro dessa configuração aí. Mas saída do Mule, chegada no destino, entrada e saída, sim, né? É o que o while logging vai colocar. Mas tempo de resposta... eu estou usando um componente... Manda ver, Renatão, que eu vou fugir um pouco da pergunta padrão. Não, maravilha. Geralmente, né, se você pegar, por exemplo, um componente HTTP, né, e aí você quer avaliar ali o tempo de resposta, você ativa ali, né, o while logging, ele vai logar ali para você quando a requisição foi realizada, né, e ele vai logar para você o retorno também, né, então ele loga o request e loga o response. A grande dificuldade é que, às vezes, você não tem ali calculado, olha, durou X segundos, né? Ou, se você tem calculado, como está em texto, às vezes você pode ter alguma dificuldade para tirar algum insight dessa informação, né? E aí, algo que pode ajudar, que inclusive eu acho que pode ajudar até a pergunta do Maeda, né? É utilizar, às vezes, o JSON Logger, né? O JSON Logger ele vai te trazer uma flexibilidade a mais, né? E ele também tem ali a possibilidade de você calcular, né? Aí de uma forma um pouco mais automática, o quanto tempo durou essa requisição. E como ele vai estar no formato ali vai estar no formato estruturado, né? Você vai ter uma facilidade maior para ingerir isso numa ferramenta de análise de logs, né? Como o ELK, o Splunk, né? Então, pode ser uma combinação bem interessante. E, já respondendo a pergunta do Maeda na sequência, né? Se você precisa mascarar dados sensíveis no log, talvez o JSON Logger pode ser um caminho interessante, tá?
ele tem ali um mecanismo onde você pode indicar, né, alguns campos, né, alguns padrões ali, para que ele mascare os dados. Sem ser através do JSON Logger, só com Log4j, eu desconheço, tá? Se alguém conhecer e quiser sugerir aí, fica à vontade, tá? Oh, desculpa atrapalhar aqui o andamento, mas eu queria só fazer um desafio para o Mirilli. Ô Mirilli, você podia construir uma custom policy para logar esse tempo. Sabe, pode ser também, mas eu acho que... Outgoing também dá. Pesa, bom, mas só queria deixar o desafio para você aqui. Pode continuar, Marcelo. Eu compartilho esse projeto aí. É uma opção legal a Custom Policy, né? Mas até na própria documentação lá do JSON Logger, ele dá um exemplo exatamente assim, né? E, por coincidência, ele usou o Splunk lá, mas poderia ser qualquer outra ferramenta, né? Mas uma policy também é interessante. Bora lá, Marcelo. Beleza. Vou dar continuidade aqui, então. E, mais uma vez, obrigado a todos aí pelas contribuições. Perguntas capciosas aí, bem interessantes. Bom, então, agora passando para o Endpoint Platform. Na configuração e utilização da aba Insight, né? Então, para começar, eu vou no Endpoint Platform. Vou aqui abrir o meu Runtime Manager. Ele vai mostrar essa janela aqui de cima, onde eu vejo as minhas aplicações. Aqui eu tenho essas aplicações de exemplo aqui. Abrindo ela, no caso aqui eu abri essa database aqui, ele abriu mais esse menu aqui na esquerda. Um menu de Insight, um menu de Logs que eu vou falar um pouco mais para frente, e os Settings, que é onde eu configuro. Esses dois aqui eu visualizo, e aqui embaixo eu configuro os dois. O Insight. Opa, voltou. Foi o scroll do mouse aqui. O Insight. Para configurar ele, é bem simples. É só eu ativar. Aqui vai estar como Disable. Eu ponho como metadata aqui. Tem uma observação aqui, que é essa opção essa terceira aqui, que no caso está cinza, que eu não consigo selecionar. Ela só está disponível para aplicativos com 1003, né, com fluxos que tem endpoints de entrada implantados no Cloud Hub, e também ela só está disponível para... não está disponível para aplicativos 1004, que é o meu caso aqui, ou para contas de usuários gratuitas ou de avaliação, que também é meu caso. Essa conta aqui foi somente para essa demonstração aqui. Então, eu não consigo utilizar o replay. O replay ele vai reenviar aquela transação que foi feita, né? Então você pode rever aquela transação. Então aqui ele vai só logar os metadados que estão naquele evento, né? Bom, configurei. Peraí, deixa eu ver se eu acho que não esqueci nenhum detalhe. Se eu esqueci, eu retorno. Aqui está a janelinha dele, do Insight, né? Eu cliquei aqui para eu visualizar o Insight. Sim, lembrei. Não é aconselhável você utilizar o Insight em ambientes produtivos, né? Porque o Insight ele vai ficar ali analisando basicamente tudo. Então, ele pode onerar bastante o sistema, ele pode comprometer a performance do sistema por estar sobrecarregando. Então, se é um ambiente de sandbox aqui, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, ok, que você vai analisar poucos eventos ou eventos pequenos, né, com poucos dados, ok, para você ver o funcionamento daquilo, de uma solução que você implementou, tá ótimo. Agora, a produção não é aconselhável por onerar o sistema, né? Lembrei de uma informação também que eu tinha que ter falado dos logs, mas depois eu retorno lá. Aqui, no caso, tem uma transação que falhou, o restante está completo, né? Foram testes que eu fui fazendo,
com sucesso, e teve uma que falhou aqui, propositalmente. E aqui eu clico nessa linha onde está a falha, ele vai expandir aqui com mais detalhes. No caso aqui, nessa linha... Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Nessa linha aqui de exception, eu consigo identificar o flow, o que aconteceu, esse erro, né? Business data aqui, no caso, ele mostrou um pouco de... Já dá para ter uma noção do que é. Eu clico nesse View More aqui, ele vai abrir essa outra janela aqui com mais detalhes. Aqui, no caso, eu posso ver que dentro de resultados aqui e de fabricante, ele, mais uma vez, achou um string quando ele estava precisando de um número, né? Ele estava esperando um número. Por isso, deu um bad request no API Kit. Então, vamos para o próximo. Agora, a configuração e utilização da aba Login. Esse é o mais utilizado, né? O que eu mais utilizo no meu dia a dia. Acredito que a grande maioria dos desenvolvedores, das pessoas que trabalham com Muley, usa bastante Login. Aqui, para configurar, vou novamente nos Settings, né? Dentro do Runtime Manager. E eu vou clicar nessa aba Login aqui. Eu posso selecionar o level, né, o nível de informação que eu quero, se ela é somente debug, se é um warning, se ele é um erro, ou somente de informação. E clicando nesse menu drop-down. Peraí, deixa eu voltar, perdão. Aqui nessa área eu vou descrever o pacote, como aquele anterior do wire login lá, com.org e tal, enfim, aquela frase toda que eu tinha falado anteriormente. Aqui eu visualizo os logs, né? Eu posso simplesmente somente olhar, né, pesquisar, dar um scroll aqui para procurar o que eu quero, ou eu posso também filtrar essa informação, pesquisar de forma específica. No caso aqui eu clico no botão Advanced, eu posso setar aqui uma data, né, um dia, um horário para início, um dia e um horário para o término. Posso selecionar esses botões aqui embaixo também, da última hora, as últimas 24 horas, última semana e último mês. Eu posso filtrar também por prioridades, né? Se é somente erros, somente informações de sistema e por aí vai. E aí ele vai me trazer aqueles resultados. Eu posso também dar um search aqui e escrever uma palavra específica. Eu vou lá, produto, então ele só vai procurar dentro dos logs a palavra produto, junto também com o filtro de tempo, ou sem o filtro, você escolhe. Só dá uma apply e ele vai trazer os resultados aqui para você. Esses logs não são infinitos. Ele tem um limite, né? Ele pode armazenar esse log específico aqui, né? Do runtime aqui. Ele pode armazenar até 100 mega ou 30 dias de log, né? Os últimos 30 dias ou os últimos 100 mega de mensagem, de log. Conforme ele você vai acrescentando, ele vai apagando os mais antigos, né? O que encher primeiro, né? O que se completar primeiro, 30 dias ou 100 mega. Aqui, ó. Tá o detalhe até dessa frase aqui em cima. Tá legal, Marcelo. Aqui, agora, voltando, acho que já dá para falar dessa pergunta aqui do Wellington de Paula, que eu falei para fazermos depois. O Wellington pergunta, para evitar alto volume de log no endpoint, é necessário remover o wire logging do fonte ou ele assume só o que está no endpoint? Peraí. Eu sou bem visual, que é difícil eu compreender uma pergunta sem ler ela. Peraí. Remover o wire logging do endpoint? É necessário remover o wire log do fonte ou ele assume só o que está no endpoint? Olha, eu também... no caso... eu entendi, Wellington. Mas eu estou achando que você nunca vai mandar o wire logging para o Cloud Hub. Nunca vai ligar no fonte. O que eu sugiro é que ligue
por esse mecanismo. Pode voltar, por favor, Marcel, naquela janela? Essa aí. Eu vou até falar sobre isso, gente, ligando aqui no... Ah, você não... no eu pensei que platform. já... É o próximo slide? Isso. Então, manda ver, avança aí. Mas... Beleza. Um pouco antes, né, eu vou falar sobre um erro que foi identificado aqui, né? Aqui, mais uma vez, de bad request. Aqui tem informação, mais uma vez, é aquele mesmo erro, né, que eu fui testando várias e várias vezes. Foi esperado uma string, aliás, foi esperado um número e achou uma string. É bem visível isso dentro dos logs, porque ele vai estar em vermelho aqui, escrito error, e até esse triângulo aqui, né, de alerta. Então, é bem fácil de você identificar um erro dentro do log. Tem erro que é um pouco mais sutil, então não vai aparecer como erro, um erro lógico, por exemplo, não vai aparecer como erro, mas você precisa analisar um pouco melhor o log. Mas erro de processo é bem fácil. E agora, como fazer a configuração do R-Logging dentro do Endpoint Platform. No caso aqui, eu vou colocar o level como debug e vou utilizar aquela frase, toda a nomenclatura do pacote, né? Aqui dentro desse campo. E aí, quando eu der um apply, ele vai rebuildar a aplicação, e aí a partir daí você já pode testar isso e visualizar dentro dos logs aqui. Um exemplo do que aparece aqui, deixa eu dar um zoom. Aqui ele tem um pouco mais de detalhe, por exemplo, o IP, que eu até escondi aqui, né? O IP da minha máquina, por razões óbvias. Client ID secret, porque é do cliente, né? Então não vou deixar. Ele aqui repete mais uma vez o IP. Tem informações. Aqui, por exemplo, o level é debug, né? O componente, o nome do componente. Se tiver um barulho de fundo, é meu filho. Tem 3 aninhos, ele deve estar irritado. Peço perdão se atrapalhar um pouco. O componente que está utilizando, né, no momento, o listener. Aqui o payload que foi enviado. Aqui, no caso, foi um payload correto, com o ID do fabricante como inteiro. E aqui um pouco mais de detalhe, por exemplo, que ele deu um 202, né, que ele foi aceito. E, novamente, ele repetiu aqui o payload. Acredito que não tenha mais detalhes. Eu posso fazer uma demo aqui dentro do... Então, só volta lá para a tela anterior, por favor. Que é Sim. não, antes dessa. Que é a pergunta do Wellington. Mas... tá. Para evitar, então, Wellington, acho que ficou claro que a preferência é sempre ligar aí no login. E eu estou na dúvida, Marcel, quando você dá um apply changes no login, ele reinicia a aplicação? Ele dá um rebuild. É bem rápido. Nesse caso, quando você dá o apply, propriedades é quente. Ele não vai fazer o stop da aplicação. Ele só vai aplicar, né? Aparece ali um loading, mas ele não faz o restart da aplicação. Diferente se você mudasse propriedades. Se você muda propriedades, aí ele sobe a aplicação novamente para a instância anterior. Mas o log é que nem o Fabrício falou, no quente. Certo. Jefferson Souza... Oi, perdão. Oi? Você falou que... Eu não falei. Tá. Não, eu não falei. Jefferson Souza pergunta aqui, em cenário de alto volume de logs, já aconteceu com você de algum log que deveria existir no log management não aparecer nas consultas? Então, ele está falando daquela barra search lá. Você procura por alguma coisa... essa aba search aí... Sim.
esse box. Já aconteceu muito. E direto, né, Marcelo? Não achar a palavra. Explicação, né? Principalmente, por exemplo, é bem recente na minha memória, que procurando a palavra bairro, né, que era integração, no caso, para uma rede de faculdades, então tinha o endereço do aluno, eu estava lidando com o endereço, então tinha bairro, estava dando erro no bairro, que é o código errado do bairro, e eu procurando o bairro e nada de aparecer bairro. Eu certeza que tinha, né, porque eu estava enviando aquilo e não sei por que não apareceu, não acho. Uma justificativa, tá? Até na pergunta do Jefferson, ele usou, né, até a questão, um alto volume de logs, né? Então, uma justificativa é também a quantidade de logs que é guardada ali, né? Então, até na tela do Marcel, sim, né, ele está mostrando que o log ele fica guardado por 30 dias, né? Ou 100 megas, né? Então, se você tem um volume grande, ele vai dropando os mais antigos, né? Na pergunta do Jefferson, ele ainda utilizou o log management. Então, até pode ser, depois você confirma, Jefferson, quando você coloca a licença, né, o service level Titanium, ele traz até um outro recurso que permite você armazenar mais do que 100 mega, né? Mas também não é ilimitado, tá? Ele tem um limite maior, né? Então, às vezes pode ser, tá? Algum log mais antigo que foi dropado devido ao alto volume, né? O que geralmente pode acontecer também, né? Beleza. E a minha sugestão para isso é baixar o log, né, do Cloud Hub. É possível fazer o download desse log e manter na máquina, né? Manter no scale, assim que necessita atualizar. Quando Bruno mulher pergunta, ele é implantado, né? Oi? 2 fala. Renato. Boa. Quando mulher é implantado, é feito um processo de definição de qual que vai ser a estratégia de log, né? Uma delas, né, é você exportar ele, né, para uma outra ferramenta, gestão de log, né, onde você pode ter um espaço maior, uma flexibilidade maior, né? Então, isso tudo depende, né, das condições ali, da demanda que você tem, né? Então, às vezes, os 100 megas ele pode ser mais do que suficiente, dependendo da sua API. Para outras APIs, você vai torrar esses 100 megas ali em 2 horas, né? Então, vai muito da estratégia da empresa. Uma delas é baixar o log, fazer ingestão em outro lugar. Outra delas é já direcionar o log para uma outra ferramenta. Uma outra delas é você adquirir a Titanium, né? Que ela vai te dar uma capacidade de armazenamento muito superior a 100 megas, né? Então, tem algumas estratégias que podem ser aplicadas de acordo com o seu cenário. Perfeito. Bruno Salles pergunta, quando é criado o Airlog no Endpoint Platform, é a mesma coisa que ativar o Log4j no Endpoint Studio? Mesma coisa que ativar o Log4j no Endpoint Studio. Sim, ele dá basicamente os mesmos dados que ele aparece no Endpoint Studio, como até tinha mostrado ali, né? Uma coisa que não apareceu no Endpoint Studio foi, por exemplo, o meu IP, mas o restante que as informações são basicamente as mesmas. Maravilha. A Polly pergunta, como garantir que informações sensíveis do payload não apareçam no log quando logando o payload? O Renato respondeu isso, Polly. Com o JSON Logger, você tem essa opção. Então, eu vou postar aqui no chat a página do JSON Logger. A Daniel Ferreira Galvão Lima pergunta, incluir que a Muley disponibiliza uma API que é possível fazer o download dos logs também. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma afirmação. Peraí. Complementou, né? Obrigado, Daniel. Existe essa API, né? Eu acredito que eu já vi essa. Obrigado, Daniel. Existe o Cloud Hub, né?
ele tem lá o console web, né? Mas ele é baseado em APIs, né? Então ele se comunica com os recursos back-end ali através de APIs, né? E algumas dessas APIs são públicas, né? Então existe, tá, uma API onde você pode fazer esse download de logs, né? Inclusive eu já até vi isso ser utilizado aí. É uma alternativa aí para você automatizar isso. Maravilha, acho que limpamos aqui as perguntas. Se alguém tiver mais questões, coloque. Se caso alguma que você tenha colocado não ficou bem claro, coloque aqui novamente. E manda ver, Marcelo. Bom, eu tinha planejado aqui mostrar em tempo real, né, no estúdio. Então vou... Tenho ele aberto aqui. Já atualizou, porque esperar um tempinho, que às vezes demora quando eu troco aqui a imagem, né? Já aparece para vocês aí o Nippon Studio? Estamos vendo o estúdio, sim. Beleza. Bom, então eu vou fazer aqui uma chamada teste, aqui, uma chamada... Primeiro mostrar, né, sobre o que eu estava falando, por exemplo, aqui o listener. Deixa eu dar um pouco mais de detalhes aqui que eu tinha feito aqui, né? Aqui dentro do body da resposta, né? Aqueles detalhes todos. Mensagem. Aqui dentro do log4j2 aqui a configuração do wirelogin aqui, né? Que eu tinha mostrado. Então, eu vou botar a aplicação para rodar. Aqui, debug. Existe erro porque ele ainda, deixa eu mostrar aqui, ele ainda não sabe o que é. Opa, ele ainda não sabe o que é o payload, porque a aplicação ainda não está rodando, por isso que ele está reclamando desse erro aqui. Mas é só ignorar. Quando roda, ele já vai entender o que é o payload. Várias informações rolando aqui no console. Espero que não demore, por ser um projeto tão minúsculo, não deveria demorar. Somente para demonstração. É que quando você está apresentando, o tempo passa mais devagar também, tá? Então vai parecer que demorou mais. Ou quando você quer mostrar o erro para alguma pessoa que entende um pouco mais que você. Ah, tá acontecendo um erro aqui, vem cá me ajudar. Aí você vai lá, buildar, nossa. Às vezes a pessoa está ocupada, tá esperando para fazer outra coisa, você fica lá. Calma aí, cara, já vai. Já aconteceu bastante. Mas é só ter um pouquinho de paciência que ele vai subir a aplicação. Aqui, beleza. Deu deploy. Então, eu vou utilizar aqui o Postman. Aqui eu tinha feito chamada para o Cloud Hub, né? Então, aqui tem a URL da minha API. Aqui, local. No caso aqui, eu não estou utilizando HTTPS, não estou utilizando nada. Está bem crua mesmo a aplicação. Aqui eu vou dar um send como post, né? Porque ele só está esperando o método post ou get. Só frisar isso mais uma vez. Aí o erro vai ser pego pelo API Kit, né? Pelo API Kit Router. Ele vai mostrar algumas informações aqui, já por causa do wirelogin, que está ativo. O Client ID, o Client Secret aqui eu coloquei, não tem nenhuma segurança mesmo, eu coloquei só para preencher. Aí eu vou dar um Next Processor aqui, apertar o F6. Aí ele vai entrar dentro do Error Handler para Bad Request, que no caso é essa caixa aqui. Você pode
tirar esse transformer, pode colocar alguma outra coisa que você queira, alguma outra ação que ele vai tomar quando ele tiver esse tipo de erro. De repente, gravar num arquivo TXT, eu posso pegar um file... Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu posso, por exemplo, pegar aqui eu posso enviar para um FTP, enviar um write aqui, enviar essa mensagem enfim, logar alguma informação que você queira dentro de um arquivo ou dentro de um FTP, enfim, ou qualquer outra ação que você queira tomar aqui. Por padrão, ele vem se transforma, né? Nesse caso aqui, o transformer, eu já mudei a mensagem, como deu ruim, né? Bad request. E quando eu der, voltar aqui para a janela de debug, quando eu der um next aqui, ele vai retornar para o Postman. No caso aqui, deixa eu fechar aqui. Todas as informações, como eu tinha passado nos slides, né? Os resultados, com ID, com erro, né? Erro de string. Enfim, o payload, status code, como eu tinha mostrado lá. Um outro tipo de situação que eu posso colocar aqui também. Como ele ainda está rodando aqui, se eu posso enviar uma próxima chamada, que ele já vai bater de novo no API Kit. Só que dessa vez ele vai jogar para o method not allowed. E o que eu tenho dentro desse method not allowed? Eu tenho aquelas descrições todas. No caso aqui, ele vai concatenar o que está dentro do listener com o que está dentro do transformer aqui. Então, se eu der um next, ele vai ter uma mensagem bem maior, né? Vai ter o dobro vai duplicar tudo. Então é sempre bom voltar lá no listener, desligar. Se eu não quero que qualquer erro venha essas descrições todas, eu ponho um específico no tipo de erro que eu vou personalizar. Se eu quero que qualquer erro tenha essa personalização, eu vou no componente, no caso aqui no listener. Bom, no Endpoint Platform, eu posso vir aqui no Runtime Manager. Enquanto o Marcel está abrindo, né? Esse ponto do tratamento de erro é um ponto bem importante, porque o consumidor é muito frustrante ele fazer uma requisição, né? E ele receber lá um bad request, né? Ele está mandando lá um payload de 30 campos. O que era exatamente aquele bad request? O que ele tem que fazer, né? Então ele vai ter que abrir um chamado para o desenvolvedor olhar o log. Então você deixar mais rico, né, o seu log, explicando o porquê, vai economizar tempo e fazer com que você receba menos chamados. Se alguém tiver mais curiosidade sobre isso, acho que a gente fala bastante também no meetup que a gente fez sobre o Error Handler Plugin, né? Acesse lá, tá no nosso histórico. Manda ver aí, Marcelo. Exato. Eu posso colocar uma frase que identifique um pouco melhor o erro, né? Por exemplo, um campo que não pode ter hífen, um caractere especial. Então, eu ponho uma descrição do erro, enfim, eu posso colocar aqui dizendo, né? Este campo não aceita caracteres especiais, enfim, a pessoa já vai ter um pouco mais de detalhes do que o padrão bad request, como você mesmo falou. Aqui abrindo as configurações do Insight, né? Tá ativo o metadata, só tá dando um refresh aqui, né, em tudo, um review. Aqui eu ativei o debug com o pacote, né, que é esse HTTP Message Logger aqui, e visualizando aqui essas duas chamadas que eu fiz agora há pouco.
No caso, aquele... Não foi agora há pouco, não. Eu vou dar um pouco mais de detalhes, se eu abrir a janela aqui. E nos logs, finalmente, se eu procurar, por exemplo, a palavra... Deixa eu ver... fabricante, que eu estava utilizando aqui no meu payload, ID fabricante. Vou procurar por ela. E vai destacar a palavra aqui. Ajuda, né? Posso filtrar. Colocar a data aqui do dia até hoje. Somente erro. Vai mostrar erro após erro aqui e vai ignorar os outros tipos de informações, né, de logs. Bom, acredito que seja isso. Se alguém quiser que eu mostre mais alguma coisa, à vontade, pode pedir que eu... Alguma pergunta a mais também? Se não... Temos sim uma pergunta. Vitor Maiani pergunta: como retirar uma variável que adicionei no add, do watch, do evaluate data weave expression, do variables and watches? Tudo em inglês. Caramba. Eu tenho aqui vou colocar um bem simples aqui, payload, vou dar um add to watch aqui. Eu só viro aqui remove, você vai remover apenas uma, ou remove all, que ele vai remover todas. Esses dois botões aqui, esses dois X aqui. Então ele vai remover aqui do watch. Oi? É isso mesmo? Acredito que seja isso. Marcel, se você clicar com o botão direito assim, não dá para remover? Não tem opção. Talvez seja por isso, né? Que aí você vai lá seco na variável, tentar retirar ela. Opa, como que eu tiro ela agora? Eu acho que esse é um problema do intuitivo, né? Tem outras opções aqui, como atualizar a expressão, posso acrescentar mais alguma coisa, payload.id, sei lá. Eu posso também go to class, no caso aqui, ele não for. Tem uma explicação aqui sobre a classe. Copiar a expressão ou copiar o valor da expressão. É o que ele dá aqui com o botão direito. Mais alguma coisa? Se não temos, então, o meu muito obrigado. E vamos agora para as perguntas, para o quiz. Isso aí, obrigado mesmo, Maravilha. Marcel. Vamos sim, Marcel. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço também a presença de todos aí que participaram, que fizeram perguntas, ou até quem somente assistiu também, é importante.